Quando nós iniciamos um ano, nós sempre fazemos projetos, não é mesmo? Nós sempre fazemos votos, nós sempre dizemos assim, não, dessa vez vai acontecer, dessa vez eu vou fazer assim, vou fazer assado, dessa vez eu vou construir dessa forma, até estarmos em condições agora de fazer avaliações do que nós não fizemos no ano anterior e deveríamos fazer. Enfim, nós sempre precisamos fazer decisões, tomar decisões na nossa vida. Decisões vitais para um novo ano. Esse é o título que nós escolhemos para compartilhar um pouquinho, para conversar um pouquinho nesse começo de 2026. É sempre um tempo de reflexão, é sempre um tempo de novas decisões, e tem decisões que são mais importantes, outras menos importantes, e algumas são tão importantes que nós as designamos como vitais, decisões vitais. Eu gostaria de pedir que você abrisse, por favor, a sua Bíblia em Tiago, no capítulo 4. Esse capítulo 4 de Tiago, que eu gostaria de ler do versículo 1 ao versículo 10, mas com um foco, um zoom, vamos dizer assim, a partir do versículo 4, mas para dar contexto no que o apóstolo Tiago está falando. Ele está falando sobre amizade com o mundo, e se existe uma decisão vital que precisamos tomar no ano de 2026, é cuidar das amizades que temos, cuidar das amizades com os valores que escolhemos para ter amizade, sabe? Quais são os valores que vão pautar a nossa vida? É sempre oportuno, principalmente nos inícios de ano, nós fazermos essas reflexões. E Tiago, ele começa falando e fazendo algumas exortações sobre essa questão da amizade com o mundo, amizade com os valores do mundo, a escolha dos valores do mundo em detrimento aos valores do reino de Deus, ok? Então o texto ele diz assim ali, nessa carta de Tiago: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem, pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente fiel, gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Só abrindo um parênteses aqui, em algumas versões ele não fala gente infiel, ele usa uma expressão mais pesada, ele fala adúlteros. Então é uma palavra de exortação extremamente forte, que vem do próprio Deus na pessoa de Tiago, através de Tiago. Mas aqui ele diz, gente infiel, ou adúlteros em outra versão. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto,
e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Por isso, até por conta do que Tiago está nos exortando aí, aqui no ano de 2026, nós cuidemos das nossas amizades, não necessariamente as amizades pessoais, não é isso, mas as amizades que temos, essa empatia que temos com os valores mais mundanos, com os valores seculares, em detrimento aos valores de Deus. O que nós precisamos, na realidade, sendo agora diretos e objetivos, incluir em nosso projeto para o ano de 2026, são algumas resoluções importantes, que eu chamei aqui, em termos de título de mensagem, de decisões vitais. Algumas decisões, algumas resoluções importantíssimas, levando em conta esse texto que Tiago escreveu de maneira tão exortativa aqui. Gente, é sempre tempo, e às vezes a gente até faz isso tardiamente, de refletir sobre a nossa intimidade com Deus, sobre a nossa amizade com Deus, sobre a nossa aproximação com Deus. E o que Tiago está dizendo é o seguinte: cuidado com a falta de aproximação com Deus e o excesso de aproximação com o sistema de mundo, com esse sistema de mundo que vivemos. É muito fácil nós estarmos operando as nossas vidas, tendo como plataforma os valores que todo mundo é movido. As pessoas são movidas pelos valores humanos, eles vivem debaixo dessa cultura, mas nós não podemos nos esquecer que nós já fomos santificados. Nós falamos sobre isso pela manhã. Nós somos separados, nós somos tirados do mundo e somos trazidos para o reino do Filho do seu amor. Fomos tirados do reino que é gerenciado por Satanás. O mundo jaz no maligno, o mundo é gerenciado pelo diabo, e a gente percebe isso de maneira muito clara, pela maneira ou na maneira como as coisas são conduzidas. Então nós precisamos entender que nós somos separados para que tenhamos o quê? Uma amizade diferente, uma aproximação diferente, uma intimidade diferente. Desta forma, uma intimidade com Deus. E uma das coisas que nós precisamos fazer, de maneira muito clara, é arrependermos-nos de todo pecado conhecido. Estamos falando em santidade, estamos sendo objetivos, sem mais delongas, sem andar muito em círculo. Nós precisamos nos arrepender de todo pecado conhecido. Nós sabemos o que é certo e o que é errado, nós sabemos o que nos distancia de Deus, só que a gente abre a guarda e vamos sendo permissivos em relação a algumas coisas que a gente sabe que não está legal, não está certo diante de Deus, e a gente vai abrindo a guarda, e a gente fica numa situação de muita fragilidade. Não nos esquecendo que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Em Apocalipse, no capítulo 3, ali no versículo 19 e versículo 20, tem o texto tão conhecido ali, quando Jesus, através da pena de João, escreve à igreja de Laodiceia. Ali ele diz assim, que ele repreende e disciplina aquele que ama. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. É isso, o que nos falta muitas vezes é esse zelo. Nós sabemos o que é certo e o que é errado, mas mesmo assim, a gente dialoga com o erro, a gente muitas vezes dialoga com o pecado, e nós pagamos um preço muito alto
por esse diálogo com o pecado? Isso significa amizade do mundo, que é inimizade contra Deus. Inimizade contra Deus faz com que a gente pague um preço alto por essa amizade com o mundo. Percebe isso, queridos? Então, esse arrependimento de todo o pecado conhecido, ele é vital. E aí, no versículo 20, ele diz ali: eis que estou à porta e bato. Ou seja, ele fala isso para crentes, ele não fala isso para não crentes. Olha, eu estou batendo o tempo todo aqui, eu estou mostrando para você o que é certo e o que é errado. Eu quero entrar e dominar o seu coração, eu quero cear com você. Se alguém ouvir ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Isso significa amizade com Deus e inimizade com o mundo. Um teólogo que escreveu uma série de comentários fabulosos, ele escreveu tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, versículo a versículo, é um comentário versículo a versículo. Ele faz isso melhor no Novo Testamento. Só o Novo Testamento tem 6 volumes dessa grossura, desse tamanho, é enorme. É um autor muito famoso. Ele diz que a lealdade espiritual ao princípio do mal e do pecado, bem como a negligência e a santidade, significa a amizade do mundo. Então, para ele, o que significa a amizade do mundo? É a lealdade espiritual ao princípio do mal e do pecado. Lealdade, fidelidade significa nós fazermos essa joint venture, fazermos essa unidade, essa combinação, essa negociação, a negociação com os valores do mundo. Isso faz com que haja essa lealdade espiritual aos princípios do mal, já que esse mundo é gerenciado pelo maligno, percebe? Então, nesse ano de 2026, é o momento oportuno agora, no começo do ano de 2026, nós colocarmos isso como plataforma, arrependermos de todo o pecado conhecido. E aí ele continua dizendo que a amizade com o mundo é a busca e o amor, o apego às coisas mundanas dessa ordem de mundo. Sabe esse apego, esse desejo de estar sendo satisfeito pelos desejos humanos, que novamente, não tem como nós não irmos ali para Gálatas, no capítulo 5, para olharmos ali muito dessa natureza humana, que nós acabamos fazendo essa combinação, essa negociação com as imoralidades sexuais, as nossas negociações com a impureza, com a libertinagem, com a idolatria, com as feitiçarias, com as inimizades, com as rixas, com os ciúmes, com as iras, as discórdias, as divisões, as facções, as invejas, as bebedeiras, as orgias. Olha só, isso são elementos da estrutura pecaminosa humana, que muitas vezes nós nos associamos a elas. Nós fazemos essa negociação, essa combinação. Por quê? Porque o mal consegue muitas vezes nos convencer que elas são as melhores coisas, que são essas coisas que vão satisfazer o nosso interior, são essas coisas que vão preencher o nosso coração. Pura mentira. O diabo é mentiroso. Por isso é que nós amargamos tristeza sobre tristeza quando nós nos envolvemos com quaisquer uma dessas coisas, com esses valores, e depois o diabo deixa a gente sofrendo sozinho. É lógico, ele não vai vir em nossa ajuda, não permitindo que a gente sofra. Isso não faz parte dele, não faz parte da maneira como ele opera. Então, essa busca
e esse apego às coisas mundanas dessa ordem de mundo, significa a amizade desse mundo, é o que diz Russell Champlin aqui. Além disso, ele diz assim, que a amizade com o mundo consiste em fazer dos prazeres um Deus, ou seja, fazer com que os prazeres supram nossas necessidades carnais. Gente, olha, nós sabemos o que significa isso. O Espírito Santo habita dentro de nós, nós partimos desse princípio, eu estou partindo do princípio que nós temos o conhecimento do Santo, eu parto do princípio que nós somos filhos de Deus, que nós já temos a salvação, mas nós estamos debaixo desse barulho todo, nós estamos debaixo dessa pressão toda, é a luta da carne contra o Espírito, que o apóstolo Paulo tanto comenta, tanto fala, e muitas vezes nós acabamos não sabendo discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, e achamos que algumas coisas nos dão prazer, e essas algumas coisas são valores mundanos, valores humanos. Então, essa luta, ou essa amizade com o mundo consiste em fazer dos prazeres um Deus, ou seja, fazer com que os prazeres supram nossas necessidades carnais. Além disso, ele diz que também é a falta de interesse, olhem só gente, olhem só, é a falta de interesse pelas realidades espirituais, caracterizando pouco caso pelos valores eternos. É a nossa grande luta, não é mesmo? A nossa grande luta é dizer sim para os valores espirituais e dizer não para os valores carnais. E a amizade do mundo significa nós demonstrarmos falta de interesse pelas realidades espirituais, que tanto lutamos contra essa frigidez espiritual constante no meio do povo de Deus, um esfriamento espiritual incompreensível muitas vezes. A gente fala, nossa, como as pessoas não conseguem perceber o quão frias estão para com as realidades espirituais, abrindo mão das realidades espirituais, em prol das realidades, das amizades com o mundo. É isso que Tiago vem comentando aqui. Tiago vem falando dessa amizade com o mundo, não é? Essa briga, não é, que existe dentro de nós, os prazeres que estão em conflito dentro de nós. Desejamos os prazeres, mas também desejamos as coisas de Deus, e muitas vezes os prazeres acabam vencendo as coisas de Deus, e aí nós amargamos um dissabor sem precedentes na nossa vida, um sofrimento sem precedentes na nossa vida. Às vezes nós sofremos por conta dessa aproximação com as coisas desse sistema de valores, e a falta de aproximação com o sistema de valores do reino de Deus. Mas aí ele continua dizendo assim, que a amizade do mundo é a busca pela glória mundana, marcada pela ênfase na obtenção de poder e posição. As pessoas, em prol de poder e posição, abrem mão de valores, os valores mais básicos, que muitas vezes nem precisa uma pessoa ser de Jesus mesmo para perceber que aqueles valores são errados. Mas essa busca pela glória mundana, que é marcada por essa ênfase. E por fim ele diz que a amizade com o mundo é preocupar-se demasiadamente com a prosperidade financeira. Parece que nós associamos a prosperidade financeira com a solução de todas as coisas. E a Bíblia, Paulo, escrevendo a Timóteo, fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele não fala que o dinheiro é a raiz de todos os males, ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males.
preocupar-se demais com a prosperidade financeira. Eu acho que a nossa vida deveria ser um pouquinho mais leve. Eu acho que a nossa vida deveria ser um pouquinho mais tranquila e menos carregada de tanto sofrimento pelas buscas incessantes por posição, por poder, por estabilidade financeira. Não estou dizendo, eu sempre menciono isso, porque às vezes alguma pessoa pode achar que nós estamos falando contra o planejamento. Nós precisamos planejar, sim. Nós precisamos planejar o futuro. Nós precisamos planejar a nossa conta. Nós precisamos planejar as nossas despesas. Nós precisamos guardar um dinheiro para a nossa velhice, sim, para um tempo em que nós não poderemos, quem sabe, trabalhar, enfim, isso daí não tem nada a ver com preocupação demasiada com a situação financeira. Então, são algumas situações que Russell Champlin caracteriza aqui como essa amizade com o mundo, essa amizade que Tiago condena aqui. Cobiçam e nada tendem, matam e sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem, pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem seus prazeres, e chama de adúltero aquele que procura a amizade de Deus, assim como uma mulher adúltera procura a amizade de outro homem, em detrimento do seu próprio, para o seu bel prazer, porque a palavra adúltera tem essa ideia, a ideia de traição, e Deus, Ele se coloca numa posição de estar sendo traído pelo seu povo, quando o seu povo busca muito mais amizade do mundo do que a amizade de Deus. Ele associa àquela traição de adultério como nós conhecemos. É pesado, não é? É bem pesado, Enfim, arrependermos de todo o pecado conhecido, levando em conta essas questões de amizade com o mundo, submetendo-nos a Deus, aproximando-nos de Deus, resistindo ao diabo, como ele fala no versículo 7 e no versículo 8. Como Deus devemos fazer? Sujeitar-se a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Ou seja, busquem amizade contra Deus, é uma forma de reagir às amizades do mundo que o inimigo quer colocar assim, de bandeja na nossa mão, falar assim: olha, eu estou oferecendo a minha amizade, estou oferecendo a minha amizade para você, oferecendo de bandeja, como a coisa mais nobre, como a coisa mais rica, como a coisa mais gostosa do mundo. Mas aí, ele diz: sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Por quê? Porque o diabo é quem nos estimula a nós fazermos essas negociações com o mundo, essas negociações com esse sistema mundano. Então, estarmos nos submetendo a Deus, limpando as mãos, limpando os corações, o coração dividido. O capítulo 1 de Tiago, versículo 8, ele faz uma colocação dizendo que quando ele fala da sabedoria, falta de sabedoria e como obter, ele fala de pessoas, que uma pessoa dessas, ou seja, que escolhe a não sabedoria, não alcançará do Senhor alguma coisa, porque ela é indecisa, ela é inconstante em todos os seus caminhos, ela não sabe para onde ir, ela não sabe se vai para Deus, ela não sabe se adota os valores do reino, ou se adota os valores cristãos. Sabe, é uma vida cristã meio dúbia, meio nem cá nem lá, meio em cima do muro, não tomando uma posição. Por isso é que nós precisamos aí tomar posições, tomar decisões, o que nós chamamos aqui de decisões vitais para o ano de 2026. Se nós queremos
alguma coisa melhor para o ano de 2026, essas decisões, elas são extremamente importantes. Entristecendo-nos, como diz o texto aqui, quando ele diz ali nesse texto, limpem as mãos pecadores, vocês que são indecisos, purifiquem o coração, reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Muitas vezes, esse riso pelos valores humanos, devem ser transformados em choro. Isso é que faz com que nós nos aproximamos de Deus, um choro de arrependimento, é essa a questão, é um choro de arrependimento mesmo, é a consciência de que nós estamos indo para um caminho errado, é a consciência de que nós estamos fazendo alguma coisa inadequada, é a consciência de que nós estamos muito mais tendendo a amizade com os valores humanos do que a amizade com os valores do reino. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. É exatamente isso que o mundo não quer. O mundo quer sorrir, o mundo quer viver alegre. Não é mesmo? Nada contra a alegria, mas a alegria que vem de Deus, porque a alegria que vem do mundo é mentira. A tristeza que vem de Deus é muito mais alegre do que a alegria que vem do mundo. É isso que Tiago está querendo mostrar aqui. Portanto, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Por isso, além de arrependermos-nos de todo o pecado conhecido, abandonar todos os hábitos e atividades questionáveis. Sabe? Sabemos, mais uma vez, nós sabemos o que é certo e o que é errado, nós precisamos tomar decisões, sim ou não? Abandonar mesmo. Capítulo 13 de Romanos, ele faz uma menção aqui bastante interessante, ali no versículo 12 e 13, capítulo 13, versículo 12 e 13, quando ele diz: vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Ou seja, isso significa o quê? Abandonar os hábitos e atividades questionáveis. E aí a gente não tem como não pensar nos chamados 7 pecados capitais, né? A gula, a luxúria, a ira, a avareza, a preguiça, a soberba, a inveja. Nossa, Senhor, quem é que já não se envolveu ou não se envolve com esses pecados chamados pecados capitais? Gula, ira, luxúria, avareza, preguiça, soberba, inveja. Então, são coisas que estão aí para que a gente possa observar, saber o que significa e tomar decisão, já que nós sabemos que isso faz parte da amizade com o mundo, e a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Gente, nós precisamos levar em conta isso quando começamos um ano. Não é importante esse tipo de avaliação? Não é importante essa reflexão para quando nós começamos um ano? Quem sabe anotar isso e todo dia, quem sabe dar uma passada de olhos aí, para essas questões, para a gente não esquecer, porque nós esquecemos muita coisa. Aquilo que nós estamos falando agora, daqui uma hora ninguém vai lembrar mais, né? As estatísticas não são nada animadoras em relação àquilo que se ouve, quanto ao tempo em que fica na memória.
Então, acaba sendo muito importante nós fixarmos isso, anotarmos algumas coisas, para que de vez em quando a gente possa estar fazendo reavaliações, e aí estando em condições de arrependimento, estando em condições de abandonar todos esses hábitos. O que precisamos é abandonar os hábitos. Não adianta a gente pedir perdão e voltar a pecar no dia seguinte. Ok, precisamos da misericórdia de Deus, porque não é fácil nós nos afastarmos do pecado, não é fácil, é uma luta constante, é o nadar contra a corrente. Imagina um rio com correnteza forte, você quer chegar no outro lado aqui, você não pode nadar na direção para onde você está indo, você precisa nadar contra a corrente, para depois no final chegar aqui, aonde você planejou estar. Não é? Nadar contra a corrente, por quê? Porque a correnteza sempre vai tirar a eficiência de onde nós estamos querendo chegar. Então não é fácil, mas nós precisamos fazer isso até para que nós estejamos honrando a Deus. Não podemos nos esquecer do que foi feito na cruz. A graça que nós recebemos, ela não foi uma graça barata. Ela não é uma graça barata, é uma graça cara. Essa graça não custou prata e ouro. Essa graça custou sangue do próprio Deus na pessoa de Jesus, ali na cruz, sendo sem pecado. Então veja só, olha, isso precisa ser levado em conta, isso precisa estar na nossa conta, isso precisa estar no nosso planejamento. Isso não acontece sem esforço. Isso não acontece sem esforço. Estarmos aí revestidos do Senhor, não é? Como diz o versículo 14 desse texto de Romanos 13, aí versículo 14, quando ele diz, revistam-se do Senhor Jesus, revistam-se do Senhor Jesus, e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Esse ano de 2026 vai ser desafiador para você? A contar dessas reflexões, vai, sem dúvida nenhuma. Será um desafio. E isso significa que vai exigir de nós, sem dúvida nenhuma, vai exigir de nós esforço, vai exigir de nós dedicação, vai exigir de nós entrega. Não sai assim, tranquilamente. Essas conquistas precisam, não é que precisam, essas conquistas são suadas. Pega a corredora da São Silvestre agora, que desmaiou depois que atravessou a linha de chegada. Viram isso? Gente, desmaiou, ou seja, a perseverança dela, não é? A luta, o tempo que ela gastou, durante todo o ano, o tempo gasto dela não foi só aqueles momentos ali, não sei, meia hora, 40 minutos, nem sei exatamente qual o tempo, mas todo o tempo de treinamento, todo o tempo de dedicação, todo o tempo de abrir mão de si mesmo. Se nós quisermos chegar no final do ano de 2026, com uma boa performance, nessa questão que Tiago está colocando aqui, de amizade com Deus, e inimizade com o mundo, e não ao contrário, amizade com o mundo e inimizade com Deus, nós certamente vamos precisar empreender todo o esforço aí, levando até como lição a essa corredora. Não me lembro de onde que ela é, mas certamente é da África, não é? São os que levam aí os maiores prêmios nisso. Uma outra questão, e aí nós estamos já caminhando para o final, e queremos dar um cunho assim bastante prático e objetivo, corrigindo erros que existam entre nós, entre pessoas, corrigindo erros que existem nas relações, corrigindo erros que existem entre
irmãos, corrigindo erros que existem entre esposo e esposa, corrigindo erros que existem entre pais e filhos, entre filhos e pais, entre parentes, corrigindo os erros que estão entre nós e outros irmãos. Um texto de Mateus, no capítulo 5, versículo 23 e 24, diz: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Isso envolve perdão. Gente, essa é uma área bem difícil de se operacionalizar. A área das relações interpessoais, não é mesmo? Como é difícil as relações interpessoais, em todos os lugares, em todos os meios. É difícil no lar, é difícil no trabalho, é difícil na igreja, sem dúvida nenhuma. Deve ser menos difícil na igreja, mas são algumas coisas que precisamos aí, tomar algumas decisões nessa área, não só arrependermos de todo o pecado conhecido, não só depois de reconhecermos, e de arrependermos do pecado, não só arrependermos do pecado, mas abandonar o pecado, corrigindo os erros que estão entre os nossos irmãos, não visualizando mais o erro do irmão do que os próprios erros. E por último, mantendo a comunhão com Deus por meio da oração e da meditação da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o que vai nos alimentar. A fé vem pelo ouvir. Romanos, ele já diz isso, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para nos guiar. Então, é a palavra de Deus quem nos habilita, é quem nos habilita ao arrependimento. É a palavra de Deus quem nos habilita ao abandono dos hábitos e atividades questionáveis. É a palavra de Deus que nos ajuda e nos habilita a corrigir as relações interpessoais. É a palavra de Deus, através da oração e da meditação da palavra, que nos ajuda a isso. Portanto, aquele tempo que nós reservamos diariamente, inclusive nós comunicamos sempre para os grupos as nossas leituras diárias, a nossa jornada bíblica, não é? 3 capítulos por dia, aí é muito pouco, e muitas vezes é um esforço hercúleo para a gente completar esses 3 capítulos por dia. Uma sugestão aqui: não coloquem 3 como objetivo, coloquem 10 como objetivo. Sabe por quê? Porque você não vai conseguir os 10, mas pelo menos os 3 você vai conseguir. Pelo menos os 3 você vai conseguir. Eu já consegui, até agora eu já consegui manter esses 10. Gente, é uma bênção. Consegui nos 5 primeiros dias ler o livro de Gênesis todinho, o primeiro livro da Bíblia todinho. Então isso acaba dando ânimo. Então algum dia que você acaba não conseguindo, ok, mas você não vai manter os 10, mas você vai terminar com 7, 8, já é um número bom. Não é leitura por leitura, número por número, página por página, não, mas é o hábito que vai fazendo com que a gente assimile a revelação de Deus. E a Bíblia Sagrada é a revelação de Deus. Por quê? Porque arrependimento do pecado, abandono de todos os atos, de todos os hábitos e atividades questionáveis, e a correção dos erros entre nós, entre os irmãos, tem a ver com o quanto nós nos alimentamos da palavra, o quanto nós nos mantemos unidos como igreja. Precisamos estar juntos,
Eu sempre conto essa história que aconteceu. É um filme, O Gladiador. Eu não sei quantos assistiram esse filme, O Gladiador, que mostra um determinado momento em que os cristãos foram colocados no centro da arena e na parte externa as carroças dos soldados tentando acuar os cristãos, e o líder dos cristãos que estava ali, que era um general romano, dizendo para os cristãos assim, ó: vamos ficar juntos, mantenham juntos, porque essa é uma arma, é uma estratégia de vitória, porque se cada um for para o seu lado, nós acabamos nos tornando presas fáceis. Então o fato de nós mantermos essa proximidade, isso estrategicamente nos dá vitória, porque o momento que eu estou fraco, Paulo ora por mim, o momento que o Júnior está fraco, eu oro pelo Júnior, o momento que o Anderson está fraco, eu oro pelo Anderson e vice-versa. Enfim, nós precisamos estar juntos. Eu senti muito isso, gente, nesse tempo de 15 dias das minhas segundas férias agora. Gente, como faz falta o fato de nós estarmos juntos. Ah, pastor, mas as férias é muito bom. É muito bom, mas é muito perigoso. Não que a gente não vá ter férias, mas muitas vezes nas férias a gente abre a guarda. Eu, por exemplo, geralmente nas férias é um momento que eu relaxo, mas eu relaxo a tal ponto que o meu sistema eu esqueci a palavra, mas o que me deixa mais frágil, a minha resistência interna acaba diminuindo, eu acabo pegando resfriado. Geralmente é isso que acontece. E isso daí acontece espiritualmente também, porque a gente acaba abaixando a guarda e acaba abrindo mão de algumas coisas. O fato de nós estarmos juntos, gente, é muito, muito, muito importante. Muito importante, para que no ano de 2026, nós consigamos uma boa performance aí. Algumas decisões vitais, algumas, eu não disse todas elas, mas são importantes. Arrependermos-nos de todo o pecado conhecido, não só arrepender, mas abandonar. Além disso, corrigir os erros que estão entre nós e manter um ritmo de comunhão com Deus especial. Isso daí é imprescindível para o ano de 2026. Vamos orar, pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, naquilo em que nós não conseguirmos fazer. Senhor Deus, nós te agradecemos pela vida e te agradecemos porque nós podemos ter em tua palavra as instruções necessárias para caminharmos nessa vida com eficácia. E te pedimos, ó Deus, que nós tomemos decisões importantes, fixando os nossos parâmetros de vida, os nossos valores, não abrindo mão dos valores do reino, e rechaçando e rejeitando os valores desse sistema de mundo tão pernicioso e tão desestruturado. Ajuda-nos nisso, Senhor. Nós queremos viver um ano diferente, nós queremos viver um ano com mais vitórias, nós queremos viver um ano mais em função dos teus projetos para nós do que os nossos projetos colocados diante do teu trono de graças. Os teus projetos são mais importantes do que os nossos. Que nós possamos não abrir mão de estarmos vinculados aos teus projetos, para chegarmos no final de 2026 com a eficácia que precisamos chegar.
Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém, Senhor. Vamos ficar em pé, queridos.